Bom dia para todos. Eu sou a Cíntia Domênico, eu sou artista, empreendedora e terapeuta de criativos, mentora de carreiras criativas. E esse é o Festival Ativação Criativa, que está acontecendo desde o dia 20 desse mês, essa segunda fase, e vai até o dia 24, agora de abril, com 4 lives todos os dias, trazendo 28 artistas para compartilhar com a gente quais foram as suas estratégias, quais foram os seus desejos, quais foram os seus medos e suas angústias. E basicamente para a gente aprender com eles como eles fizeram para seguir com as suas carreiras e com o seu ofício durante a pandemia. A nossa intenção com o festival Ativação Criativa é inspirar e fomentar outros criativos a realizarem os seus trabalhos. E essas conversas que têm acontecido têm sido realmente muito inspiradoras, porque a gente tem, como disse Simone, a gente tem, com essa surra de live nos criativos, a gente tem tido essa oportunidade de conhecer e de entrar, sabe, na vida, na mente dessas pessoas, desses artistas, né, especificamente artistas que a gente chamou para essa semana, para entender como que eles se organizaram e como que eles estão fazendo e o que eles estão fazendo. Pessoalmente, eu vou falar pessoalmente, né, e o retorno, eu estou tendo bastante retorno das pessoas que estão assistindo, mas eu vou falar da minha perspectiva, que eu também sou artista. Tem sido extremamente nutritivo ver essas pessoas se realizando, né? Eu acho que do ponto de vista que a gente tá de isolamento, muitas vezes a gente sente, eu imagino que vocês também sintam isso, uma angústia, uma dúvida por estar passando por esse momento de incerteza, de não saber muito bem qual que é a perspectiva e de não estar aí, não estar com os nossos pares, não estar encontrando os nossos pares, e podendo trocar com eles com aquela dinâmica, né, aquela fluidez que a gente tinha no mundo onde a gente podia estar ali circulando no presencial. E olhar para conversar com essas pessoas e ver que é possível, que elas estão realizando, começa a dar uma perspectiva, você começa a entender que sim, a gente está se reorganizando, o mundo já mudou, né? O que eu venho percebendo o mundo já mudou, a gente já está realizando de uma outra forma que eu acho que com o tempo vai ficar mais claro, mas tem sido, assim, um alívio, sabe? De ver que sim, é possível, sim, estamos fazendo, estamos realizando e mais, estamos prontos, é isso que eu tenho visto, estamos prontos para esse novo mundo que a gente está criando, né? Então, assim, hoje a gente também vai conversar com 4 pessoas que estão realizando e que estão fazendo muita coisa durante esse período tão desafiador. Então, hoje, agora às 11 horas, a gente vai falar com a Penélope Martins, que é escritora, dentre as diferentes formações e atuações que ela tem. Ela é escritora e a gente já vai entender tudo isso que ela faz. Às 14 horas a gente vai falar com o Ailton Guedes, que é ator e narrador de histórias. Às 16 horas a gente vai falar com o Léo e com a Renata Versolato, que são Léo músico, Renata cantora. E às 17 horas a gente vai falar com o Caio Laser, que é músico também. Então, assim, é um dia super interessante, onde a gente vai conhecer aí e entrar mais, né, nesse universo do empreendedorismo artístico. A ideia é que com a experiência, né, que é compartilhada com vocês que estão assistindo, que vocês se apropriem da garra, se apropriem das estratégias e apliquem na carreira de vocês para realizarem também, né, durante esse período. Bom dia a todo mundo que está entrando aqui. Gente, eu não consigo ir acenando e falando e respondendo, eu sou uma pessoa mais
eu busco um centramento, senão eu vou perdendo, vai me gerando uma ansiedade. Mas eu tô vendo, tô falando bom dia, a gente tem o Ciroto aí atrás como ativador criativo, toda a nossa equipe que vai me ajudando nessa interação. Mas eu tô vendo vocês, tá? E tô aqui. Vamos lá, já vou chamar a Penélope. Começar o dia assim, a gente começa com essa... Eu começo mais efusiva, né? Falando mais. Vou chamar... Ela tá entrando. Olá! Ah, bom dia, tudo bem? Bom dia, Cíntia. Bom dia, criativos. Festival Ativação Criativa. Que bom estar aqui com vocês. Fico muito feliz. Ah, eu que agradeço pela participação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente também. E você estava em outra live já, é isso? Eu tenho feito uma maratona realmente de lives desde que começou a pandemia, falando sempre sobre leitura, leitura literária e fomentando esse espaço desde a infância, né, que é a minha área de maior atuação na literatura. Eu sou uma autora que me dedico mais à literatura para a infância e juventude e também à formação de mediadores, educadores que tratem da leitura, pais, mães, tios, né, que queiram ser mediadores dentro das suas famílias. Então, foi uma das minhas estratégias na pandemia, realmente foi logo fazer com que essas conversas fossem frequentes. Ah, que bacana. E, Penélope, antes da gente entrar propriamente nas suas ações, que eu estou super interessada, que eu sei que você é uma pessoa bem ativa e tem estado bem ativa também, eu gostaria que você se convidar você para se apresentar, para quem não te conhece, para quem quer saber mais sobre você. Eu sei que você tem uma formação bem ampla, né? Que eu acho que dá também uma que é a base dessas diferentes atuações que você tem, né? Então, eu sou formada em Direito e depois que eu concluí o curso de Direito, eu já trabalhava com Direito, já trabalhava em escritório de advocacia, desde do primeiro ano da faculdade eu fui trabalhar com o Direito. No primeiro ano, especificamente, eu era professora suplente na Escola de Estado. Eu entrei na Escola de Estado para ser professora suplente e fiquei durante 2 anos fazendo essa função e foi muito enriquecedor para mim. Eu sempre gostei muito da educação. Então, curiosamente, olha só, eu começo a faculdade de Direito trabalhando na educação. E aí eu fui trabalhar em escritórios e fiquei durante a faculdade, o curso da faculdade, sempre trabalhando em escritório de advocacia. Quando eu me formei, eu tinha a missão de passar logo na prova da Ordem dos Advogados, porque eu estava numa multinacional, tinha conseguido entrar numa multinacional para ser assistente jurídica e eu precisava passar na prova para ser efetivada como advogada, né? E eu consegui passar e fiquei como advogada, advogando durante bastante tempo. Porém, depois de ter o primeiro filho e a segunda filha, eu tenho 2 filhos, que hoje um está com 20, outro está com 15. Eu fiz uma pausa na minha carreira como advogada, porque eu achava que era importante passar um tempo com eles e podia. Então eu fiz essa pausa e os meus filhos são adotivos, então assim, eu não tinha vivido aquela etapa da gestação e tal, então assim, eu queria ficar um tempinho com eles para entender o que estava acontecendo, né? Quem conhece história de adoção sabe que as coisas são muito rápidas, toca o telefone e você vira mãe, né? Então não dá tempo assim de de fazer aquele preparo que eu acredito que talvez muitas pessoas façam durante uma gestação. Então eu dei essa pausa e na segunda pausa, quando eu pausei para o André, logo eu voltei para especializar para uma especialização, fui fazer uma especialização em direitos humanos,
Aí entrei numa turma de mestrado na Unicamp, em filosofia, estava estudando, estava dando aula, já logo me recoloquei no direito, né? Uhum. Mas quando eu adotei a Clarinha, a minha vida realmente deu uma grande mudança, porque a Clara tinha questões de saúde que importavam que eu ficasse realmente mais tempo com ela. E aí eu vi que a areia estava correndo entre os meus dedos, né? Porque a cada mês e a cada ano que eu fosse ficando, eu ia me distanciando da minha atividade profissional. E Uhum. óbvio que eu me preocupava como que seria tentar retornar. Uhum. E nesse momento, Cíntia, eu, por conta de uma sobrinha, estavam começando esses negócios de blog, sabe? Mas começando mesmo, né? Olha, a gente está falando, a Clara fez 15 anos ano passado, é muito recente. Mas para Uhum. o tempo digital, 15 anos é quase um século, Sim. né? Então, estava começando esse negócio de blog e essa minha sobrinha, na época, que tinha 16 anos, 17 anos, ela falou, tia, você não vai aguentar, porque você é muito espoleta, você não vai aguentar ficar em casa cuidando da bebê, então faça um blog. Cuide da criança e cuide do blog, né? Porque aí você vai ter uma janela para o mundo. Uhum. E eu achei que eu não fosse capaz na época, porque a ferramenta, para mim, era assustadora, entendeu? Uhum. Era assustadora. Porém, eu não tinha muito o que perder. Então, eu acho que é o primeiro lance assim muito interessante da gente conversar aqui, né? Eu não tinha Uhum. muito o que perder. Eu falei assim, bom, o máximo que pode acontecer é eu fazer e não gostar, ou não me ajeitar naquilo, e aí eu pego e tiro do ar e viro essa página da minha vida. Então eu fiz o blog e de repente no blog eu comecei a publicar os poemas que eu escrevia e tal, já escrevia há muito tempo, e eu comecei a me comunicar com gente de Angola, de Moçambique, e aquilo foi, né, muito mágico para mim, né? Uhum. Muito mágico mesmo. Terapêutico nunca foi. Eu vejo às vezes algumas pessoas falarem que escrevem porque meio que como terapia pessoal. Terapêutico para mim nunca foi porque talvez eu não entenda esse lugar. Eu nunca fiz terapia. Então Uhum. eu não entendo muito esse lugar. Mas foi uma janela assim de diálogos, né? De gente que lia poesia também, que escrevia ou que estava começando a transitar pela internet e achava interessante esse negócio de entrar E nos nesse período você blogs. não era escritora e nem tinha pensado em se tornar Não, escritora. não. Eu não vou te dizer que eu não pensava, porque eu fui uma Uhum. criança muito obcecada com a ideia de um dia ser escritora. Uhum. Então, assim, eu não posso te dizer que eu não pensava. Eu acho que a própria decisão de ir para o direito foi uma decisão prática de pensar as minhas habilidades. Eu tinha já Uhum. uma habilidade com a palavra escrita, falada, e o direito ele me colocava nesse lugar. Mas eu não escolhi, por exemplo, um curso de letras pensando em ser escritora, porque eu venho de uma família que eu fui a primeira pessoa a entrar na universidade. Uhum. Né? A pessoa da geração anterior, que tem melhor escolaridade, era professora do ensino fundamental. Uhum. Né? Então, assim, numa época que tinha magistério, enfim, que tinham muitas professoras e professores que tinham só o curso de magistério, que equivale a um técnico, né? Uhum. Mas a minha referência familiar de pessoa que tinha mais estudo era a minha tia que tinha feito magistério Uhum. e que depois foi fazer a faculdade. Então, foi um choque, um bom choque para minha família, quando eu passei no vestibular e minha avó, imagina, minha avó era costureira. Ela, quando soube que eu ia ser advogada,
que é uma profissão que tradicionalmente está muito atrelada à elite brasileira, né? O curso de Direito foi um dos primeiros cursos que existiram no Brasil, junto com medicina, e eram cursos destinados aos filhos da elite, né? Tem gente até que não entende por que advogado é doutor, né, gente? É por decreto. Por um decreto, as pessoas formadas em direito se tornavam doutores da lei, né? Então a gente tem uma relação histórica com essas profissões atreladas a uma elite. Então, para minha família, foi um choque muito grande, mexeu assim com a família. Sim, imagine, de advogado depois para livros, né, para escritora. E como que surgiu a escritora? Então, aí quando eu fui fazendo blog, eu fui me envolvendo muito com uma questão que me chamava muito a atenção. Que para mim era muito importante que os meus filhos escutassem história, tivessem vivência com o livro, tivessem uma vivência vibrante com os livros dentro de casa que eu não tive. E aí eu percebia que famílias que tinham condição econômica ao meu redor não tinham essa relação com o objeto, achavam que o livro era caro, achavam que o livro era chato. Então, eu vou dar um presente, nunca que eu vou dar um livro, criança não gosta de receber um livro. E aquilo me preocupava mesmo, eu tinha uma preocupação com aquela comunidade. Eu percebia que as crianças ficavam meio que recebendo presentes, brinquedos que eram muito efêmeros, né? A desembrulha, mexe um pouquinho e aquilo já vira um entulho, né? Um acúmulo. Né? Porque eu acho que os acúmulos, eles são geralmente entulhos, né? Estão guardados no armário, então já não servem muito para uma relação mesmo de construção, de desenvolvimento pessoal. E aquilo começou a me preocupar, e aí eu contava histórias para as crianças em casa, os amigos do meu filho, não sei o quê, eu contava histórias, mostrava livro, dava livro de presente. Então, eu comecei a construir, depois do blog, uma relação muito próxima com esse leitor, criança. E eu via, assim, a emoção deles quando eles se juntavam para que eu contasse, porque em casa não tinham. E eu tive uma família que não tinha escolaridade, que não tinha proximidade com livros, mas que contava histórias, que cantava, né, que tocavam instrumentos, que se juntavam depois de um almoço e a gente, almoço de quintal, né? Quem viveu sabe como que é bom. É legal, é importante falar para quem está assistindo, né, aqui, então, que você, além de escritora, você também é contadora de histórias, né, e você também é educadora, você forma outros mediadores de leitura, né? Sim, mas eu acho que isso tudo, para mim, é muito claro que tem berço em pessoas que não tiveram escolaridade. Sabe? Então, eu tenho isso, o fato de eu contar histórias, e é muito louco, porque eu sempre que vou contar histórias, eu nunca me lembro que eu escrevo, tá? Eu nunca vou contar histórias falando assim, vou contar uma história minha, do livro que saiu, não sei o quê. Nunca me lembro disso. Eu me lembro de histórias da tradição oral, porque são histórias que vêm comigo muito antes do objeto livro. E eu nunca tive uma preocupação enquanto narradora de histórias, Cíntia, de me colocar como escritora, de vender o meu livro. Eu sempre achei que uma coisa era consequência da outra, e que quem gosta às vezes de ouvir história não necessariamente vai comprar o meu livro, está tudo bem. Então eu fui fazendo as coisas com muita independência afetiva em tudo que enquanto eu fazia, entende? Eu ficava pensando assim, eu vou agir dessa forma para, né? Então eu fui
fui fazendo assim intuitivamente, estudando muito, mas mantendo uma conexão amorosa com o que eu estava fazendo, não sobrepondo uma relação comercial, né? Sim. Uhum. Então E foi me fala assim, uma mais coisa. ou menos. Sim. Muito é interessante ver, né, como das pessoas dos criativos, dos artistas, né, principalmente agora a gente está fazendo uma série de entrevistas com artistas, o quanto a história pessoal, sabe, o quanto isso que você trouxe do afeto, isso é muito, muito importante nessa construção profissional, né? Então o que eu percebo também como mentora de carreiras criativas é que quando o afeto não está lá envolvido no projeto, no fazer, né, esse sentido se perde. E aí a parte comercial também, porque a gente está falando de empreendedorismo, né? Então, quando a gente está falando de empreendedorismo, a gente está falando em ganhar dinheiro, em vender, em trabalhar. Isso se perde quando esse afeto e esse sentido não está presente no fazer. Né? E aí também essa parte do empreendedor vai ficando para trás, sabe? E é uma coisa que eu queria. Eu não sei, você faz mentoria, né? Então eu acho que você tem que olhar realmente para um desenho de alinhamento, né? Para onde que essa estrada vai levar a pessoa nos objetivos que ela tem. Então, eu pessoalmente, eu fui trilhando um caminho, não sabia que isso ia se tornar a minha primeira profissão. Eu estava ainda enquanto advogada e fui escrevendo, fui fazendo projetos de leitura, né? Então eu fui fazendo as duas coisas, mas chegou um momento que eu falei, não, eu vou fazer essa transição. E quando eu fiz essa transição, eu sabia que eu ia pagar essa conta, porque eu já era uma Uhum, advogada com uma vivência, né, com especialização, com uma vivência de escritório, etc e tal. Então, quando eu largo isso aqui e vou começar uhum, de novo, né, começar de novo, eu sei que eu vou trilhar o caminho do princípio. E para uhum, trilhar o caminho do princípio, eu tive que me sustentar realmente nos meus vínculos afetivos, dizer para mim mesma o tempo todo que eu acreditava no que eu estava fazendo isso. e que o tempo ia desenrolar, Isso. entende? Exatamente. Desculpa. É justo isso, é esse sentido, é esse vínculo afetivo, é esse sentido que vai fazendo esse movimento, sabe? Eu acho que nada nessa vida a gente faz com sucesso se não tiver vínculo afetivo. Agora a gente precisa entender o que é o sucesso, né? Uhum, Porque assim, eu sou escritora e não sou a mãe do Harry Potter. Se eu uhum, for ter na minha cabeça que a ideia de sucesso é ter um livro como o Harry Potter, de sucesso financeiro e de marketing e também de expressão literária no mundo inteiro, no cinema, etc. Então, se esse for o meu objetivo e a minha ideia de sucesso, pode ser que eu me frustre muito. uhum, uhum. Né? Então, assim, eu nunca coloquei essa expectativa em mim mesma. Sim. Eu sempre coloquei as minhas expectativas niveladas no meu dia a dia. Falo assim, bom, deixa eu ir um passinho aqui de cada vez, vou vivendo, vou experimentando. E aí algumas coisas que foram acontecendo, Cíntia, sinceramente, superaram as minhas expectativas. E a Uhum, sensação é muito boa, né? Porque você não sim. está assim olhando lá para cima e aí de repente, quando você olha o topo da montanha e você quer estar no topo da montanha e o seu olhar não sai do topo da montanha, você não vê o caminho para chegar até lá, Uhum, né? E às vezes no uhum. caminho tem tanta coisa bacana e aí você está deixando de curtir esse caminho, né? Justo, justo.
E Penélope, você pode compartilhar com a gente como que a pandemia afetou o seu trabalho como que você se reorganizou dentro desse momento? Então, eu tenho que confessar para vocês que eu sou uma pessoa, primeiro que múltipla, eu faço muitas coisas e eu sempre acreditei mais em mim como autônoma do que como funcionária de alguém, pelas minhas características pessoais, né? Porque eu sou uma pessoa que desenha o meu projeto, eu vou atrás, fechou aqui, não deu muito certo, eu já tenho outra ideia. Então, eu tinha essas características já comigo desde novinha, vai. Quando a pandemia começou, eu já era uma pessoa que tinha uma carreira muito múltipla. Eu, sim, contava histórias, fazia apresentação, espetáculo com histórias, mas já estava com muitos livros publicados, tinha já a minha carreira como escritora andando, trabalho com educação também, e não via problema nenhum em experimentar ferramentas digitais, porque eu já tinha vencido esses medos antes. Né? Agora, teve impacto? Teve o impacto de você estar ganhando 2 e começar a ganhar 1. O impacto inicial econômico para mim foi de 50%. Só que ao mesmo tempo, polianamente, né, gente, para citar uma obra da literatura, né? Polianamente, eu olhei para esses 50% e falei, bom, eu tô com esses 50%, tem gente que está com 0. Sim. Então, eu vou ter que me movimentar para me manter, para segurar a minha onda e, se possível, tentar ajudar a segurar a onda de outras pessoas. Sim. E aí, também a gente está falando de filosofia de vida, né? De forma de como a gente vê a vida. Então, eu até citei a Poliana, porque eu acho que é uma das obras que realmente me impactou na infância. E eu cresci numa casa que as pessoas falavam muito, contavam muita história do copo meio vazio, o copo meio cheio. Penélope, dá só um minutinho, gente, questões de home office. Tá tocando aqui a campainha e eu tô achando que é o pai chegando com o bebê do passeio. Espera só um minutinho. Tá vendo, gente? Vida real. Eu tô vendo a Nireuda. Passou aí, querida, um beijo. Que delícia que você veio assistir o papo. Vonei passou por aqui. Que bom. Fico muito feliz. A gente fica espiando a estante da Cintia enquanto ela não volta. Tentando decifrar nas lombadas o que tem ali na estante dela. Eu pedi para ela mostrar. Aí você saiu. Você saiu correio. Você saiu da frente da sua estante. Aí eu falei pro pessoal aqui que a gente fica olhando as lombadas assim, né? Tentando descobrir o que é, né? O que tem. Não, curiosidade leitora, né, gente? Eu deixo todos os de autoconhecimento, terapia, né? Fica tudo aqui, que é o que é a base dos processos. A gente fica olhando os livros, assim, eu não sei você, mas eu sou aquela pessoa que quando eu vou numa livraria, ou numa biblioteca tal, e eu vejo pessoas com muitos livros, eu fico muito curiosa de saber o que as pessoas compraram ou pegaram. Nossa, mas eu fico com uma curiosidade que chega a ser assim inexplicável, porque as pessoas não conhecem a pessoa. Tem nada a ver. Mas eu fico assim, nossa, o que será que essa pessoa comprou? O que será que essa pessoa pegou? Eu sou assim no supermercado, eu fico olhando, analisando. O carrinho ali. Adoro. Não, no supermercado eu não tenho essa curiosidade tanto não. A comida é muito importante para mim, eu sou curiosa. Então. Pois é, olha só, e eu também acho que eu como com os livros, viu? Hoje eu já, na live anterior, eu já falei, não sei o que, hábitos alimentares com a leitura. Eu falei, gente, hábitos familiares. Mas alimentares. Porque
A gente come muita leitura mesmo, a gente come histórias. Mas voltando, infelizmente a gente tem um tempo aqui, não, a parte mais difícil dessa live é que ela é curtinha, né? Então, só voltando e encaminhando, né? Você estava falando na hora que eu saí aqui para atender os Correios, você estava falando dos seus projetos, né, durante a pandemia, como que você se organizou. E aí, retomando, né, pelo que eu entendi, é isso, caiu 50%, você falou, beleza, vamos ver como é que eu vou e como é que eu vou levando outros juntos, né? Porque também tem esse... Então, assim, quais foram as suas estratégias, os seus projetos, né? Que quem está assistindo está querendo muito aprender, sabe? O que foi? Como é que se reorganizou para aplicar no próprio ofício, na própria carreira? Eu acho que fica o lance de ter experimentado o blog há 15 anos e de ter entrado para o mundo digital tateando ali o que eu podia fazer sozinha, aprendendo. Então, as outras ferramentas, elas foram entrando na minha vida, eu fui também tateando, o Instagram, o YouTube e tal. Então, eu tô em todas, mas algumas eu tenho mais afinidade. Então, primeira coisa que eu gostaria de falar para as pessoas não tenham medo de experimentar. Façam. Porque quem faz, no máximo, vai fazer uma porcaria. Mas, gente, quem nunca fez uma porcaria? Quem nunca bateu um bolo... E aí você deixa de fazer, né? Ou você melhora ou você deixa de fazer. Solou. Quem nunca bateu um bolo e solou na vida, né, gente? Então, assim, aí você vai ter a chance de, quero aprender, ou falar assim, não, essa plataforma não me interessa, não consigo estar ali, não gosto, vou fazer outra coisa. Ok. Então, eu acho que a primeira coisa com relação a experimentar, se permitir experimentar e assumir que acertar depende de errar. Se a gente erra muito, a gente acerta. Ninguém começa acertando nada na vida. Nada. Então, primeiro lugar que eu gostaria de deixar. Segundo, eu sou uma pessoa que aposto muito mesmo na rede. Na rede humana, não na rede digital. Eu lembro sempre que a rede digital é uma rede dependente da rede humana. Então, diariamente, eu olho o que eu posso de postagens de amigos, escritores, atores, narradores de história, enfim, músicos, e compartilho, sim, conteúdo de outras pessoas. Eu compartilho. Muita coisa que eu compartilho é de gente que nunca compartilhou coisa minha, gente. Mas isso não tem nada a ver comigo. Isso tem a ver com a pessoa, não comigo. Porque eu acho que a gente tem que fazer as coisas acreditando no que você traçou para você. Então, eu acredito sim na generosidade. A Nerilda está falando aqui em generosidade. Eu acredito na generosidade. Eu acho que todo dia, se eu sou uma pessoa que coloco a minha carreira como militante da leitura, eu tenho que todo dia compartilhar a leitura. Pode ser que eu não tenha um conteúdo meu para colocar naquele dia, mas tem tanta gente fazendo conteúdo interessantíssimo. E você compartilha. Né? Compartilha. Sim, isso foi uma coisa que a gente conversou ontem numa das lives, que é bem interessante, assim, foi com o Yannick, né? Assim, de entender que quando você compartilha os outros e você fomenta os outros, você está fomentando o interesse naquilo que você faz. Então, você está fomentando, né, desse ponto de vista do empreendedor também, um mercado. Né? Então, assim, é interessante para todo mundo e é inclusive interessante para você que mais pessoas estejam fazendo isso que você faz também. Né? Porque aí mais pessoas vão se interessar e mais pessoas vão querer. Né? Então, assim, essa coisa de fazer tudo para si, isso não é sustentável. Quando a gente vai pensar em algo que é sustentável, a gente vai levando os outros. Né? E vai levando e vai criando isso. Até porque é importante.
é muito importante, Cíntia, é muito importante. Até porque a gente tem que pensar que em arte, qualquer que seja a linguagem artística que você tenha o seu trabalho, né? Eu posso falar do lugar da literatura e da narração de história, enfim, hoje do podcast, que eu estou fazendo podcast, que eu estou começando e que não sei nada, mas faço. E tá lá, Uhum. né? E vamos, a gente vai melhorando no meio do caminho. Isso que você disse, quando a gente pensa em Brasil, tem muito a Uhum. fazer, gente. Sim. Eu sempre digo para os meus amigos, é difícil ser artista e viver de arte. É difícil. Mas você tem um mercado quase que 100% a fazer. Uhum. Justo. E isso tem que ser estimulante para você. Você tem que ser Uhum. estimulante, porque você não tem concorrência. Uhum. Os seus colegas que fazem a mesma coisa que você faz são colegas mesmo que estão abrindo caminho junto com você. Estão Uhum. abrindo caminho com Exato. você. Então, assim, a gente tem muito a fazer. A gente tem muito a fazer. Um escritor, uma escritora que estão começando e que pensam em se colocar como escritor, principalmente para a infância e para a adolescência, às vezes quem escreve, Cíntia, fala assim, eu vou escrever para criança, porque vende bastante livro, porque entra na escola, então eu vou ganhar mais dinheiro. Não entra nessa furada. Não, Uhum. fa não faça as coisas por aí. Não inverta o lugar. Uhum. Faça o contrário. Pense no que você tem afinidade realmente, que você tem Uhum. tesão de estar comprometido. Porque a Uhum. gente precisa estudar muito, a gente precisa ler muito. E esse compartilhar da rede, ele tem a ver com o teu estudo. Você Uhum. já tá ciente de que, cara, eu vou ver o que o fulano está publicando. Eu vou Uhum. compartilhar post da fulana, porque os livros dela são bons pra caramba. Ou seja, eu li, eu conheço o trabalho dela, né? Uhum. Eu vou apoiar o espetáculo do Ailton Guedes, porque é um super de um ator, é um super narrador de histórias. Então eu vou apoiar. Uhum. Eu vou compartilhar, eu vou apoiar, eu vou estar presente. Eu vou entrar na live que ele está fazendo e vou comentar. Eu vou dizer que eu estou Uhum. ali por ele, por mim e pelo que nós Uhum. acreditamos, por essa abertura Justo. de caminho. Então, assim, manter tesão é ter vontade de saber mais sobre o que se faz, né? Para a Uhum. gente ir corrigindo a rota e melhorando os nossos acertos. E isso faz com que a gente se aproxime também de olhar ao nosso redor e ver que tem Uhum. muito espaço, tem muito a ser feito, tem muito. Eu tenho Uhum. batalhado muito para falar para as pessoas não caírem no engodo da boa literatura, do livro de qualidade. Tem muito a ser feito. A estética é um discurso filosófico, gente. Então, cabe Uhum. muita coisa. Cabe muita coisa, a gente precisa ampliar os olhares. Eu posso dizer o que é bom ou o que eu gosto, mas não dizer que que é bom, o que eu gosto para mim, é melhor, é superior ao que você gosta. Então, tem, Uhum. tem zilhões de experiências, né, Uhum. para gente fazer nesse meio. E, e eu talvez uma prova diária de crescimento pessoal seja a gente se comprometer 100% com o que a gente está fazendo, inclusive olhando para os nossos pares, olhando para essas Uhum. pessoas que estão fazendo conosco também, né? Uhum. Ai, maravilha. E para concluir a nossa conversa, eu queria convidar você, se possível, né, se você se sentir à vontade, para compartilhar uma das suas histórias, né, um conto, algo que pode ser Ah, breve. vamos pegar aqui da estante, Cíntia, calma aí. Tem aqui, deixa eu pegar. Pegar um livro. Vamos lá. Aí põe aqui no tripézinho de novo.
Esse livro aqui é, por enquanto, o meu único livro publicado para adolescentes. Os outros, eu tenho um livro de poesia adulta, né? Editado pela Patuá e coletâneas que eu participei como poeta. E os meus outros trabalhos estão mais focados na literatura para pequenos. Mas o Minha Vida na Cor-de-Rosa foi meu primeiro e, por enquanto, o único publicado para adolescentes. E daqui a pouco vão chegar outros que estão quase saindo para a adolescência. Mas esse livro teve uma surpresa muito bacana, porque ele ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional. Foi meu primeiro romance juvenil, obrigada. E ele ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional. E é aquilo que eu estava falando sobre expectativa, porque a minha expectativa não era essa. Não tinha essa expectativa. Então, quando a surpresa chegou, foi realmente de tremer as pernas, porque eu não tinha desenhado aquele momento para mim. Ele me pegou ali por inteiro e aconteceu dessa forma, e aconteceu dentro de um governo em que o Ministério de Família falava que as meninas tinham que vestir rosa, os meninos tinham que vestir azul, é bom se lembrar. E o Minha Vida na Cor-de-Rosa é um livro com uma narrativa absolutamente feminista, conversando com as meninas, com os meninos e para além dos gêneros. Eu acho que isso é importante de frisar também, para além dos gêneros, né? Para a gente pensar o humano para além dos gêneros. E o livro começa assim, ó, eu vou ler o primeiro parágrafo, tá bom? Tá ótimo. Eu gosto de pensar em coisas pequenas por sua grande importância. Tira de sandália, caixinha de botões, lixa de unha, apontador no estojo, pedaço de fita adesiva. Alguns objetos são tão irrelevantes quanto preciosos. Ficam esquecidos ali até o momento em que são requisitados para salvar a gente de uma catástrofe. Com o amor, também é assim. As coisas pequenas parecem sem importância, quando na verdade são tudo o que importa. Então o livro começa assim, falando de coisinhas pequenas, e eu acho que isso revela muito do que eu sou, né, e do que eu falei aqui para vocês, né, de olhar realmente para o percurso, olhar para o caminho que a gente trilha, olhar para os lados, olhar para os companheiros, para as companheiras, e desfrutar de cada coisa pequena que salva a gente das grandes catástrofes, né? Porque quando a gente acha que tudo está perdido, a gente tem nas coisas pequenas, nas miudezas da vida, o esteio para a gente realmente continuar seguindo com fé, com perseverança e com coragem, porque a vida exige da gente muita coragem. Obrigada, Penélope. Obrigada pela participação. Obrigada por compartilhar. E parabéns pelo trabalho, parabéns pelo prêmio. Muito obrigada. Eu fico muito feliz, Quero muitas, muitas mulheres escritoras e mulheres escritoras premiadas, e homens também, e aqueles que não se identificam nem como homens nem como mulheres, principalmente, também nesse momento, para que a gente possa compreender o mundo, essa maravilha que é a diversidade, né? Abrir os leques, abrir a nossa cabeça. Tá bom? Sim, maravilha. Obrigada. Um beijo. A gente fica por aqui. Curiosa. O correio é livro? É livro. Gente, me deu um aperto que eu falei, eu não vou conseguir pegar hoje, eu vou ter que esperar até amanhã. E é um livro maravilhoso que chama Os Artistas Não Precisam Morrer de Fome. Então, assim, eu sabia que era livro. Eu tô para pegar esse livro, assim. Depois você pode postar uma foto na sua Vou timeline. botar, com certeza. Não, esse livro vai virar um monte de o seu pacote. Sim, pode deixar. E esse livro vai virar um monte de post. É um livro, assim, que é maravilhoso, gente. Vai ser... vai dar um monte de post, vai dar um monte de conteúdo que lá no @cintia.terapeuta
Vai ter, vai ter. Tá Que chegando. bom. Um beijo, sua linda. Um beijo para todo mundo aqui, Beijo, até gente. mais. Tchau. Viva! Tchau.